deve ser das cenas mais épicas do cinema. Alguma vez filmadas aqui mesmo ao nosso lado em Espanha. E com uma música, pá, que ainda hoje... Vocês sabem que os Metallica abrem os concertos, ainda hoje abrem os concertos com esta música? Sim, Daniel. Isso é mais que sabido. Isso já é cultura pop. Só estava a lembrar. O bom, o mau e o vilão, aqui apresentados em Technicolor. Fogo! Bom, CinemaScope. se tivéssemos que escolher o western mais western de sempre, este seria provavelmente uma das escolhas. Realizado por Sergio Leone, protagonizado por Clint Eastwood e com uma banda sonora de Ennio Morricone, o bom, o mau e o vilão nascia aqui ao lado, nas zonas áridas de Espanha, e tornar-se-ia um dos filmes obrigatórios de qualquer cinéfilo, um dos títulos nos lugares cimeiros de muitos e muitos tops por essa internet fora. É ou não é verdade, meus amigos? É lá, il buono, il brutto, il cattivo. Tão é bem verdade, que ele Daniel. fala. É Mas verdade. esse título tem sofreu um problema de tradução uma vez. Aliás, nem era para ter sido este título originalmente, mas pronto, foi um acaso que fez com que fosse este o título do filme. Sim, exato. Ainda bem que assim foi. E às vezes há acidentes de percurso que acabam por ser melhores se calhar do que seria a intenção original. Eu acho que nós escolhemos muito bem quem nos acompanha nesta aventura, não é? Chama-se Pedro Pereira, ele tem um blog chamado Por um Punhado de Euros. Olá, Pedro. Olá. For a fistful of euros. E tu tens um punhado cheio de emoções em relação a este filme, ou para ti é overrated? Não, para mim isto é o melhor filme de todos os tempos. não existe nada igual a isto. É o teu número 1? Nível geral, isto para mim é o melhor filme que eu me posso recordar. É um filme que me marcou a minha vida toda. Eu recordo-me perfeitamente da primeira vez que o vi, ainda foi no VHS. E lembro-me quando levei esta VHS para casa, numa sexta-feira à tarde, ainda andava para ir no ciclo. E lembro-me quando cheguei a casa e vi isto. Isto não é nada parecido com os westerns que eu estava habituado a ver. Isto é excelente. Eu vi o filme para umas 2 ou 3 vezes no fim de semana. E quando cheguei à escola na segunda-feira a seguir, eu estava em pulgas para dizer a toda a gente que vocês já viram o bom, mau e vilão, vocês têm que ver isto. Exatamente, mas na altura toda a gente queria ver era o Van Damme, o Schwarzenegger, o Van Damme, o Dolph Lundgren e outros que tais. Mas... Exatamente, queriam lá saber dos western. É verdade, mas este filme marcou-me bastante e a partir daqui se calhar foi quando eu comecei a interessar mais com os westerns europeus e a deixar um bocado de parte aquela versão mais clássica e chata do western americano. E começaste logo com um filme de 3 horas, não é para doce. Exatamente, então foi 9 horas. Mas não tinha 3 horas antes, o filme era muito mais curto na versão VHS. Sim, aliás, é uma coisa versões. que me dói ainda hoje em dia é ver este filme na versão DVD, porque para mim este filme tem que ser mais curto. Aquelas cenas, eu vi tantas vezes o filme, custa-me agora ver cecenas que não existiam. Parece que não fazem parte, não é? Não faz parte. Então, para ti a versão curta é melhor, é isso? Eu acho que é. Eu acho que é. Não há necessidade de estar ali a encher com algumas cenas. A cena da galinha com o Eli Wallach é perfeitamente escusada. Eu sei, isto não é consensual. Já tive esta discussão com muitas pessoas e depois dizem: não, mas como é que tu explicas que o Eli Wallach chega lá com aqueles fulanos para matar o Clint Eastwood? Eu não quero saber disso. Ele chegou lá com os tipos e acabou. isto é cinema de ação. Eu não quero saber desses pormenores. Eu concordo contigo. Também acho que o filme é muito extenso. Especialmente ali naquela parte quando eles estão lá com aquela batalha ao pé da ponte e não sei o quê. Nós sabemos que o cemitério já está ali do outro lado e eles perdem montes de tempo ali. E eu acho que cada minuto neste filme vale ouro. Eu fico colado, vidrado a ver este filme. Sempre que o vejo, eu já vi, deve ser um dos filmes que eu mais vi até hoje, provavelmente tanto ou mais do que Star Wars. E eu acho que aquilo é uma lição. Sendo que o Jorge Lucas já admitiu que o Star Wars levou influências. Sim, eu sei. Mas a escala deste filme é tão abrangente e tão imensa a tantos níveis. E tu tens aqui um trabalho épico, não só no local da captação das imagens, mas depois o jogo que é feito na pós-produção. É simplesmente incrível.
parece que cada cena foi estudada milimetricamente antes de ser filmada e posteriormente antes de ser editada. Epá, é incrível. Este filme é um dos filmes que mais me influenciou até hoje. Este e o Aliens foram os filmes que mais me marcaram e que mais me influenciaram a nível até profissional daquilo que eu hoje faço. É impressionante dizer isto, como é que é possível, mas sim, é um facto. E depois, para além disto tudo, a cereja no topo do bolo são estas 3 personagens que nos são apresentadas. E quem são estas 3 personagens? O bom é o Blondie, que é interpretado pelo Clint Eastwood, que poucas pessoas o conheciam até então. E poucas pessoas o considerarão o bom, não é? Porque é o menos mau. É o menos mau. Pronto, exatamente, é isso. Pois não há, a cena é que não é essa. É essa o Blondie é inteligente e de pontaria certeira. O mau é o Tuco, que é interpretado pelo Eli Wallace. Que roubou o filme, mas nós já vamos falar disso. Sim, completamente. Um ladrãozeco. Eu acho que ele é um ladrãozeco de bom coração. Que faz sempre aquele gesto do corpo de Cristo antes de invocar o nome de Deus em vão. Faz a cruz. Sim. E por fim temos o vilão Angel Eyes, que é interpretado pelo Lee Van Cleef, um assassino impiedoso e sem escrúpulos. O Blondie e o Tuco têm um esquema para ganhar dinheiro. O Tuco é procurado em várias cidades e o Blondie entrega-o ao xerife de cada cidade e recebe a recompensa. Mas no momento do enforcamento, o Blondie dá um tiro certeiro na corda e corta a corda que estava presa ao pescoço do Tuco, que é para ele poder fugir. Mas até que um dia ele falha o tiro de propósito. Então, e é aí que a porca torce o rabo e que começa aqui esta história de vingança entre eles os dois. Em plena guerra civil, eles descobrem que há uma campa num cemitério que em vez de um cadáver tem $200 mil em ouro. E pelo caminho fazem tudo para passar a perna um ao outro e ficarem com o ouro, não é? Dos títulos de abertura aos close-ups extremos, dos corvos ao uivar dos coiotes, do sol escaldante ao poncho envergado nos ombros, não há um intervalo de 10 minutos nesta obra que não apresente a gênese de uma ideia qualquer a ser repetida durante anos pelo cinema. E sim, Tarantino, estou a olhar para ti, nos olhos, não é? E não é só. Ele com um punhado de filmes, ele conseguiu alterar e influenciar... Um punhado de filmes eu gostei, sim. Claro, isto foi escolhido a dedo. Ele conseguiu alterar e influenciar a estética e a linguagem do cinema moderno. Eu não digo isto de ânimo leve, eu tenho a certeza disto que eu estou a dizer. É que as influências dele são patentes nos dias de hoje. E falaste muito bem no Tarantino e não só. Há realizadores de primeira linha que basta ver alguns dos pormenores de enquadramento e da edição para perceberes que tem influências do Leone. Porque às tantas deixa de ser uma influência, passa a ser a ser um estilo, é uma cópia que se vai perpetuando. Exatamente. É verdade. E nós ainda não dissemos aqui um aspecto importante, não é? É o facto deste filme ser a terceira parte de uma trilogia espiritual, digamos assim, de um punhado de dólares, que foi no fundo a trilogia que definiu a carreira de Clint Eastwood. Mas este filme, acho que todos aqui concordamos que é um filme que vive por si só, não precisa dos 2 filmes anteriores para se identificar. Pelos outros, tu encontras ali uma associação, apesar dos nomes não serem os mesmos dos atores. Não é propriamente uma trilogia assumida, é uma trilogia spaghetti assumida pelo Leone e porque tem um ator recorrente. Tem um ator, acho que há roupas que se repetem. Existe ali uma coisa que, se vocês notaram no final do filme, isto é quase um círculo que se fecha e não se percebe bem se está a começar-se a acabar. Porque naquela cena, antes deles chegarem lá ao cemitério, em que o Clint Eastwood apanha, junto a um canhão, ele apanha lá o poncho. Quer dizer, aquele poncho, supostamente vais vê-lo depois no primeiro e no segundo filme. Ou seja, dá a ideia que se calhar isto funciona ao contrário, começa aqui e depois continua para os outros. Mas é assim uma ideia um bocado abstrata. Mas atenção, que isto, eu acho que isto tem que ser encarado como sendo filmes standalone, no sentido em que eles não são propriamente sequelas uns dos outros. Pois, sim, não são, mas também tenho essa opinião. A personagem do Clint Eastwood, o facto dele é muito parecido, não é? Sim, não tem nome, não é? O facto de ele não ter um nome que o identifica. Ele tem nome, ele é o Monk, ele é o Joe, ele é. Quer dizer, ele
chamam nomes, quer dizer, mas não tem no próprio desenvolvimento dos personagens dos vários filmes, não temos nunca aquele enquadramento que é fulano A, B, C, D que está ali. E isso cria assim um bocadinho no voer, então permite que tu penses aquilo que tu queres, e acho que era essa a ideia do Sérgio Leone quando fez isto. E ele quando fez aquela cena final em que ele vai apanhar o Ponche, acho que é bora baralhar estes gajos todos. Como é que isto era para funcionar ou não, acho que nunca vamos saber. O Eli Wallach disse numa entrevista que era suposto este filme ter uma continuação e consistiria em qualquer coisa como o Tuco passado 15 anos andar à procura do Blondie, mas o Blondie afinal até já quinou, e quem tem o dinheiro deve ser um sobrinho dele, qualquer coisa assim deste género, mas nunca chegou a acontecer. É a palavra do Eli Wallach, que ele diz que foi convidado para fazer isto, mas isto depois não se concretizou, se é verdade ou não. Sim, a gente, não saberemos. De boas e más intenções está o inferno cheio e Hollywood também, não é? Isso, por acaso podiam, fazer e não fazer coisas. Dava perfeitamente para fazer um spin-off do gajo, pá, porque ele já tínhamos dito antes, ele é que carrega este filme, ele é que está mais tempo no ecrã. Sim, e é um cabrãozinho, ele é um cabrãozinho que dá gozo ver aquele personagem. Completamente, pá. Mas é daqueles gajos que ele cresceu na rua e teve que aprender a desenvencilhar-se sozinho, não é? É ele e só pode contar com ele e mais ninguém. Opa, é uma personagem fantástica, sem dúvida. Vocês acham que o Tuco estava capaz de matar o Clint Eastwood quando o arrasta pelo deserto? Pá, eu acho que não. Eu acho que ele não é... Pá, eu não encaro como... Pá, como é que eu ia dizer? Como o vilão sem escrúpulos que é a personagem do Lee Van Cleef. Acho que ele está ali no meio termo entre a personagem do Blondie e do Angel Eyes. Se calhar aquele shot final que o Eastwood dá na corda dele para o deixar ir à vida dele era só para justificar o facto do Eastwood ser o bom. Pronto, o gajo voltou para trás e libertou, né? No fundo foi. A nível de cenas, opa, que eu acho que este filme tem pequenas cenas que são tão subliminares, opa, que são tão boas. Por exemplo, a cena da confusão da cor das fardas de norte e sul por causa do pó. É incrível. Eles ao longe vêm todos cinzentos, não é? E eles pensam que, ok, os gajos são os deste lado e não sei o quê. E depois os gajos começam a sacudir o pó e são azuis as fardas. É lindo. Tá lindo. Eu queria vos perguntar uma coisa. Porque isto é um filme de caça ao tesouro, quase, não é? É um filme de caça ao tesouro em que vão vendo peripécias pelo caminho, quase sketches, não é? Faz lembrar aqueles filmes de comédias de sketches. Mas é muito mais estilizado e com personagens muito mais profundas, não é? Eu também me estou a lembrar daquela cena brilhante que ainda hoje é recordada, que é quando ele dá o tiro ao outro gajo, quando ele está na banheira e chega lá o outro e começa a dizer eu sempre te quis apanhar, assim, assado e não sei o que, o gajo dá-lhe um tiro e ele diz-lhe, quando tiveres que matar alguém, mata, não fales. Exatamente. Tão boa. É como a cena dos saltadores da arca perdida lá da espada contra a pistola. É isso. Já repararam, o Paulo já viu isto mais vezes, já repararam que este filme é uma comédia? É verdade, é verdade. Eu sempre já vi este filme inúmeras vezes, não sei quantas vezes já vi, foi de certeza o filme que já vi mais vezes, mas normalmente vi-o em casa, sozinho, ou com a família, ou com os amigos, mas nunca vi numa sala de cinema, só vi o ano passado na festa do cinema italiano. Exatamente. No São Jorge, completamente cheio. Mandaste umas fotos para Mandei umas fotos para vocês e tudo. E como é que foi o clima? Foi excelente, porque acabas por perceber que o filme é todo ele uma paródia e reparas que quando estás com aquela gente toda à volta, as pessoas estão a rir das situações todas e eu fiquei assim comigo, realmente isto não é só um western de ação, isto é um western de ação com muito humor e é um buddy movie. Sendo que eles não são lá muito buddies, mas se calhar isso é que dá a piada. Isso é que dá a piada. Ao início mas eles depois acabam por se juntar, acabam por se aliar, porque têm um objetivo em comum, não é? Eles quando vão lá para o exército, quando se alistam lá obrigados, mas porque tem que ser, eles nunca confiam totalmente um no outro. Claro, mas é isso que lhe dá piada. Isso, é verdade. Este filme foi também rodado no deserto de Almeria, em Andaluzia. Eles espalharam um bocado a produção ali por 2-3 pontos em Espanha. Sim, em Burgos, também lá em cima. Em Burgos, exatamente. A cena do cemitério ainda lá está. É isso, pá. Eu fui ver. E o cemitério foi recriado por aquela cena. É isso mesmo. Aquela cena, a escala daquela cena, isto é que é o mais incrível.
Aquilo foi tudo criado para o filme. Hoje em dia era uma impensável. Escala imensa. Completamente. E tu tiveste 1500 soldados do exército espanhol a fazerem figuração para este filme. 1500 gajos, pá. Como é que se gera, não é? Como é que se gera? Exatamente. O Leone conseguiu metê-los todos no enquadramento, pá. Conseguiu meter aquela malta toda lá, pá. E é uma cena ao estilo do Akira Kurosawa, não é? Eu fui ver ao IMDb, estava a ler as curiosidades no IMDb e diziam lá que o cemitério, lá está, foi montado de propósito pela produção e que ainda hoje o sítio está demarcado. E eu tive curiosidade e fui ao Google, não sei se vocês já fizeram isso. O sítio ainda é um sítio de visita. Curiosamente não tem lá, aquilo é entre dois vales, ali numa zona de agricultura, ou o que seja, que não tem nada, não tem absolutamente nada, mas ainda tem as marcas dos túmulos de terra, ainda estão lá mais ou menos marcadas no chão. Sim, tanto que tu vês os círculos. Na vista aérea consegue-se ver perfeitamente a forma circular. Exatamente. Sim, e depois tem uma eira ali no meio, que é um ponto em que convergem todas aquelas ruazinhas, não é? Que é aí que acontece o confronto final. E que está presente em todos os filmes do Leone. As eiras, o circo faz parte dos filmes do Leone, dos westerns, destes primeiros 3 estão lá em todos. No Aguenta-te Canalha há uma cena em que o personagem do Rod Steiger encontra lá uma família, não sei o quê, e eles estavam todos a trabalhar numa eira e o gajo viola a gaja lá na eira. Claro, se lembras lá essa sítio. Exatamente. Mas ainda lá tem, eles deixaram as duas cruzes do túmulo falso e do túmulo verdadeiro, ainda lá estão. Eles estão a tentar recuperá-lo. Eles criaram agora uma associação, que é a Associação de Cedil, que é o nome do cemitério, e eu sei que eles estão a tentar recuperar aquilo e têm um sonho, e o sonho é levar lá os Metallica a tocar lá. Isso é brutal. Engraçado. Isso era brutal. Mas aquilo tem acessos por estrada, porque aquilo pareceu-me ser isolado. Não deve ser muito fácil, deve ser um sítio isolado. Mas isso não é importante. Exatamente, isso cria-se. Faz-se ali um Woodstock se os Metallica lá fossem, tenho a certeza que a malta ia lá, fosse de maneira fosse. Pois, nem que fosse de paraquedas. Uma coisa que eu quero realçar e tem que se tirar o chapéu é a fantástica fotografia do Tonino Dellicoli, que está presente em todos os filmes do Leone. Acreditem ou não, aquilo que nós conhecemos como sendo o estilo Leone deve-se muito a este senhor. Outra grande parceria que há algumas a nível entre realizador e compositor, eu lembro-me tem das maiores químicas, é o trabalho do Danny Elfman com o Tim Burton e o Steven Spielberg e o John Williams, só para mencionar algumas. Mas o Leone e o Morricone, eles formaram uma das mais emblemáticas parcerias entre realizador e compositor. Os filmes do Leone, sem a música do Morricone, não teriam o mesmo sentimento. E a música do Morricone, sem as imagens do Leone, não tinham a mesma emoção. É das coisas mais incríveis. Casam na perfeição. E o mais curioso é que tu tens aqui uma banda sonora que grita, não é? Sim. Não é discreta. A banda sonora faz parte da mensagem, não é? Mas vocês conseguem imaginar, em meados dos anos 60, estar um compositor num estúdio a falar com o coro e a pedir às senhoras do coro para fazerem... e aos gajos depois fazerem os graves. Quem é este aquela malta que estava com a partitura naquela altura, que aquela malta imagina, mas que é que este gajo quer? Aqui vou pôr agora a berrar. Tu tens, que é isto? Sabes, e depois aquilo é melódico. Na comédia fica no ouvido. Na comédia tu tens o badum-tss. Tu aqui tens tipo a merda ou qualquer coisa. Tipo assim do nada, não é? Exatamente. E depois tens vários níveis, exatamente. De intensidade, não é? De intensidade. Exatamente, de intensidade do depois é mais uma amostra de que este filme realmente pode ser visto como uma comédia, não é? Fala-se muito que o Sergio Leone punha a música do filme na... Sim. Nesta altura, eu não sei se ele o fazia. Porque tinha curiosidade, eu queria confirmar isso e andei a ler entrevistas com os atores que entraram nos filmes. Isto é mesmo daqueles mitos, porque nenhum ator confirma isso. Todos dizem, nós, em alguns filmes, houve o que eu te vou dizer. E eu acho que ele fez isso apenas num filme, que foi o Once Upon a Time in America. Apenas e só. Sim, mas... Eu acho que ele fez isso só nesse filme.
Até porque a banda sonora já estaria composta. Sim, antes ele pediu ao Morricone para compor com algum tempo de antecedência. Que era para ele ter o feeling das cenas, para sentir. Sim, mas era para ele imaginar, e claro que isso é uma vantagem, né? Mas daí até pôr lá nos cenários. Pode ser um mito urbano, pode ser. Mas o que eu li sobre isso é que ele utilizava a música em cenas-chave, em cenas em que tivessem uma carga emocional muito grande. Se forem uns gajos a cavalgar ao longe, o gajo não vai ter música só por causa disso, não é? Nem o Clint Eastwood, nem o Van Cleef, nem o Eli Wallach, já li entrevistas todas e toda a gente lhe pergunta isto porque é um mito. Pois, temos que... Sempre, não. Eu não sei se vocês sabem, mas em 93 fizeram um remake deste filme. É sim? É verdade. Como é que isso se chama? E eu vou-vos dizer uma coisa, chama-se Gunman. Em português é Profissão Mercenário. Eu vi este filme. É um filme de série B. É um filme de série B. Gunman. É um filme de série B com o Christopher Lambert e o Mario Van Peebles. A série, Paulo. Mas Darren Sarafian. Ouçam. Sim. Eu vi este filme sem saber desta referência. E eu dei por mim a achar, isto é quase um western dos tempos modernos. Mas nunca pensei muito sobre o assunto, até que, ao me preparar para este podcast, estive aqui a ver algumas curiosidades e cheguei a este filme e eu assim, eu tenho este filme, eu já vi este filme, eu gostei deste filme, e por acaso há aqui algumas comparações a fazer. Se este filme é comparável ao Bom Mau Vilão, não é, de facto não é. Para já é um filme de ação série B, passado é um filme de ação série B. Sim, não, tirando uma ou outra referência, não tem aqui nenhuma outra elo de ligação. Mas esta parceria entre dois gajos que são amigos e depois tentam-se lixar uns aos outros. Mas isso tu tens em mais filmes, se calhar eles pagaram os direitos para pouparem remake ou é um plágio? Não é um plágio. É um plágio que comprou os direitos para não ter que se chatear. Deve ser assim uma coisa desse tipo. Não é um plágio. Recordo-me vagamente deles os dois, mas não consigo recordar da história. Vou conferir. Esquecível. Ok, força nisso. Esquecível, talvez. É um pouco esquecível, sim. Vou aqui falar um bocadinho do Leone. Ele basicamente reinou nos anos 60 com a trilogia dos dólares, a trilogia Spaghetti dos dólares, que nos deu então a conhecer o talento do Clint Eastwood, com Por um Punhado de Dólares, Por Mais Alguns Dólares e O Bom e o Mau Vilão. Ainda no final da década de 60 ele presenteou-nos com o Aconteceu no Oeste, apresentando um Charles Bronson ao som de um solo de harmónica, o olhar frio e calculista de Henry Fonda e a sedutora Cláudia Cardinale. No início dos anos 70, juntou a dupla improvável do James Coburn com o Rod Steiger em Aguenta de Canalha. Agora, já em meados dos anos 80, ele estreia o filme que mais ambicionou fazer e que mais amarguras lhe trouxe, que foi o Era Uma Vez na América, com o Robert De Niro e o James Woods. Por insistência do estúdio e à revelia do Leone, o filme estreou com uma versão de 90 minutos, editada às 3 pancadas, onde até se esqueceram de incluir a música do Morricone. A crítica considerou um dos piores filmes de sempre. E anos mais tarde, e após uma longa e desgastante batalha judicial, o Leone conseguiu adquirir mais ou menos cerca de 1/3 das bobinas que estavam em falta e reeditou uma versão mais aproximada daquilo que era a sua pretensão. Ele comprou todos os bilhetes do teatro onde o filme iria ser exibido em Cannes e convidou a imprensa e a crítica para visionarem esta versão. Esta versão foi considerada unanimemente como um dos filmes que definiu o século XX. Após a morte do Leone, foram reunidas todas as bobines que estavam em falta. Entretanto, os diretores do estúdio já eram outros. E decidiram fazer justiça ao talento do homem e fizeram uma edição o mais fiel possível à sua visão, segundo as suas anotações. O Leone morreu em 89, enquanto preparava a sua mais ambiciosa epopeia, que era contar a história do cerco a Leningrado. Uma curiosidade é que o Leone foi o realizador de segunda unidade de muitos filmes norte-americanos rodados em Almeria e na Cinecittà. Entre eles está o Ben-Hur, do qual ele foi responsável pela mais famosa corrida de carruagens da história do cinema. Não sei se vocês sabiam disto, mas foi ele que filmou
a cena da corrida das carruagens. Ele era como aqueles gajos que hoje, né, que fazem só sequências de ação. O filme é conhecido por isso, mas atenção, é a cena mais marcante do filme. Não é? É verdade, o filme é mais conhecido por essa cena, é impressionante. Um filme tão épico e é a cena mais marcante de todo o filme. E ele era também o rei dos zooms. Eu pessoalmente detesto zooms porque acho que é um movimento de câmara bastante agressivo e datável de alguma forma nos filmes dos anos 60 e 70. Contudo, eu confesso que o Leone, que usava e abusava dos zooms, fazia-os como ninguém e sempre em momentos-chave, culminando com um close-up num olhar, e são os únicos zooms para mim em cinema que não me chocam. Não existe nenhuma adaptação a videojogo direta do Bom, o Mau e o Vilão, mas em 2010 a Rockstar, a equipa responsável pelo grande Theft Auto, o GTA, conhecem o GTA, certo? Sim. Em que a lógica é, existes num mundo aberto, numa cidade, e podes fazer um bocadinho podes fazer um bocadinho de tudo aquilo e te apetece. Então os gajos decidiram aplicar a mesma lógica a um western chamado Red Dead Redemption, que é um jogo que tem muitas e muitas similaridades com o Bom, o Mau e o Vilão, e que eu, por causa disso, comprei o jogo há dias e já o comecei a jogar. E está deslumbrante. Acho que é quem gosta de westerns e gosta de videojogos, experimentem este título, que vale bem a pena. Então quer dizer que quase 60 anos depois o filme ainda continua a influenciar, é verdade. Parece que ainda faz brutal. Acho que é um bom filme para começar para quem quiser conhecer um bocadinho do Western Spaghetti. Acho que foi onde eu comecei e acho que é um filme que eu reconheço como fazer a entrada, mas olha que é uma fasquia muito elevada, para quem começar a ver. Sim, mas não é fácil igualar depois os filmos seguintes, não é? Pois, não é. Os westerns existem muitos medianos e maus e feitos com poucos meios, não é? E péssimos. Eu diria que a maior parte são péssimos. Há um filme americano, um western americano, que é super pretencioso, que é How the West Was Won. Que aquilo, eu não consigo ver aquele filme. Eu não consigo ver aquele filme até ao fim. Não consigo, porque foi demasiado ambicioso. Tentaram fazer aquilo com 2 câmaras juntas para aquilo ser ultra cinemascope. E depois tentaram contar a história do todo o Oeste com 3 realizadores diferentes. E aquilo é um massacre. Tentaram fazer um filme pomposo, não resulta. E depois um outro filme, que é um filme que eu confesso que tenho aprendido a gostar, é do Michael Cimino, Heaven's Gate. É um filme que, se tivesse menos 20 ou 30 minutos, ganhava tanto com isso. O filme é bom, tem uma fotografia muito interessante, tem uma história também muito boa, mas perde ritmo constantemente. Clint Eastwood é um apoiante de Donald Trump. Que é que vocês têm a dizer? Neste momento estou a vender todos os meus DVDs e Blu-rays de Clint Eastwood, portanto contatem-me, o meu e-mail está por um bocado deles. Isto não é verdade, não é? Mas é verdade, o gajo já apareceu em 1 ou 2 campanhas ao lado do gajo. Ele foi político durante algum tempo na carreira dele. Acho que ele foi mayor lá da Vila Zeca onde morava. Mas, em contrapartida, fez uma afirmação que nos orgulhou bastante, que foi dizer... Sabem há um tipo em Portugal que tem 100 e tal anos e continua a fazer cinema, pá. Eu quero ser como ele. É verdade. O gajo referiu o Manuel de Oliveira. Sem saber o nome do Manuel de Oliveira. Sabia apenas que havia um gajo para aqueles lados. Por isso é que ele disse é um tipo. Mas não interessa. Já não, o gajo também já está velho, não se lembrava do nome. Também não sejam mauzinhos. Sim, está velho, mas não está senil. Sim, mas está a fazer bons filmes. O Clint Eastwood, a fazer bons filmes, sim, é facto. Ele próprio tornou-se numa lenda tão icónica e tão pop. É o estilo cool. Antes do Samuel L. Jackson, antes do Samuel L. Jackson herdar o coolness, é o Dirty Harry e o Blondie, não há ninguém que supera. E valha-nos nós, ainda bem que o Marty McFly não se acobardou, porque senão o Velho Oeste teria passado a ser conhecido como um chicken, como um cagolas. Não é? Acho que é com este filme que nós encerramos aqui a trilogia de podcasts com o Pedro Pereira. Mas atenção, esta primeira despedida provisória destes filmes que ainda tinham coragem de fazer heróis badass com falta de higiene.
Que é uma coisa que se perdeu no cinema, não é? Hoje em dia são todos bonitinhos e limpinhos. Nesta altura não havia... facial. Como é que no Western eles podem andar todos limpinhos? Não faz sentido. Não dá. Mas eles falhavam num aspecto de caracterização que era os dentes, pá. Os gajos tinham os dentes impecáveis. Alguns não tinham dentes. Alguns atores secundários. Mas era só os secundários, pá. Era aqueles que se calhar eram pessoas mesmo do Velho Oeste, ou que já lá viviam, não é? Não, isso era os ciganos. Ali na zona de Almeirim, parece que tudo o que era cigano tinha papel num filme western, porque eles precisavam sempre destas caras para fazer ali um plano. Aquela malta rústica, não é? Eles sabiam andar a cavalo, eles tinham um aspecto assim um bocado para a cara queimada do sol, selvagem. Então, olha, até eu não sei em qual dos filmes é que foi, mas durante um dos casts eles lutavam para obter os papéis. Então, como não obtinham, houve um dos colaboradores do Sérgio Leone que levou uma facada. Vocês é o Velho Oeste puro e duro, logo ali. Acho que fica bem isto terminar com o tema imortal de Ennio Morricone, não é? Claro que sim. Pedro, foi um prazer. Espero que voltes cá para voltarmos aqui ao deserto árido e escaldante do cinema spaghetti. Sim, em Almeria. Adeus, até a próxima. Tchau.